Olá, meu nome é Georgia Figueiró, eu moro ao ladinho de Lisboa, em Azeitão, junto com a minha família desde 2018 e hoje eu vou falar de um assunto de extrema importância para a imigração, que é dinheiro, orçamento e planilhas financeiras de custo de vida em Portugal. Planejamento financeiro é algo que tem que começar desde a decisão de imigrar. É importante conhecer os custos de vida de onde você quer viver. Não só do país, mas principalmente da cidade onde você quer morar. Dentro de uma própria cidade, os valores também mudam. Cada bairro ou cada freguesia, aqui em Portugal, podem ter valores próprios. Apesar do custo de vida de Portugal ser um dos mais baixos aqui da Europa, quando a gente converte de reais para euros, ele pesa e pesa bem. Então, nós precisamos sempre entender como fazer uma composição de planejamento financeiro baseado nesse custo de vida, tanto presente, através de pesquisas, quanto futuro, para saber qual é a nossa reserva financeira que nós traremos para Portugal. Antes de explicar como fazer o planejamento financeiro e como fazer uma previsão de custo de vida, eu quero trazer algumas informações para vocês. Na verdade, são alguns exercícios fundamentais na imigração. O primeiro deles é pesquisar e muito sobre a habitação. Esse é o maior custo que você terá tanto no planejamento quanto na execução desse plano financeiro. Os aluguéis aqui em Portugal, apesar de serem baixos comparado com outros países, algumas cidades eles são realmente altos. E eles tiveram uma grande subida de 2017 para cá. Lisboa e Porto são as cidades com maior custo para o arrendamento. As cidades vizinhas a elas também foram impulsionadas, então são cidades em que alugar um quarto ou alugar um apartamento ou uma casa tem um peso muito forte na composição do orçamento da família. O que eu sempre aconselho a fazer é escolha qual é a região que você irá viver. Dentro dessa região, entenda quais são as cidades ou as freguesias em que o custo é mais elevado ou mais baixo. Não tem muito segredo, é olhar nos sites que tem os anúncios de imóveis como Idealista, Imo Virtual, Sapo Casa e também nos sites das imobiliárias como Rimex, 121, Era, é onde você vai encontrar maior número de anúncios e vai conseguir fazer uma previsão de gastos de aluguel. Minha próxima dica é: simule uma compra de supermercado. O gasto com alimentação depois do arrendamento é o maior que você terá. Então é simples. Liste o que você consome hoje e faça o seu carrinho virtual em algum dos supermercados aqui em Portugal. Temos Continente, Pingo Doce, Auchan. São alguns dos supermercados que você consegue fazer uma simulação de um carrinho virtual de quanto gastaria de compras. E a minha terceira e última dica é pesquise e leia muito. Hoje você consegue fazer previsões de tudo. Consegue ter noções e ideia do custo de internet, de transporte, até mesmo do consumo de eletricidade aqui em Portugal. Agora vamos para o custo de vida de fato. Como montar então esse planejamento financeiro? Eu sempre divido em dois tipos, os custos fixos e os custos variáveis. Vamos começar com os fixos. Os custos fixos são aqueles que nós teremos sempre, com uma recorrência mensal. Então, a ideia é o quê? Conseguir ver quanto você vai gastar por mês e ter uma previsão de quanto vai gastar ao ano. O primeiro custo fixo e grande custo fixo é o arrendamento. Como eu falei antes naquela primeira dica, faça uma simulação de quanto vai gastar de arrendamento. Você vai saber quanto vai custar um quarto, um apartamento de um quarto, de 2 quartos. Isso depende muito da sua composição familiar. Quem vem sozinho não precisa de um apartamento grande. Quem vem com família, com 1, 2, 3 filhos, certamente o custo vai ser maior. Então, a primeira coisa é definir quanto vai gastar de arrendamento. Próximo custo, a alimentação com o supermercado. Como eu falei antes, faça o carrinho virtual, veja qual seria o custo semanal ou mensal que teria de alimentação. Aqui em Portugal os preços não variam muito, não tem uma inflação, você não compra hoje um produto e daqui a um mês o valor
aumentou. Na verdade, é comum você comprar em promoções aquele mesmo produto. Continuando, temos transporte. Tem que ser decidido se vai ter carro ou vai utilizar o transporte público. Se tiver carro, o custo de aquisição do carro é um gasto inicial. Porém, gasolina e seguro não, ele tem uma decorrência mensal. Você consegue fazer uma estimativa de gastos, tudo via internet. Se você vai usar o transporte público, verifique qual é o passe mensal da sua região. Normalmente tem passes para a família, ou seja, 2 adultos e 2 crianças têm o mesmo custo que 2 adultos. Internet e celular faz parte dos custos básicos. Aqui os pacotes básicos começam em R$ 29,90 em todas as operadoras. Isso inclui internet, telefone fixo e box de televisão. Os celulares, ou melhor, os telemóveis, eles são à parte. Você consegue ter todos esses valores nos sites das operadoras. Gás, luz e água. São 3 custos que a gente não tem todos os meses, porque aqui quem informa o consumo somos nós. Aqui tem datas específicas a informar o consumo de cada uma delas. Eu aconselho a colocar um valor cheio para os 3 juntos, como 150 euros. Assim você já tem mais ou menos uma média de consumo que daria 50 euros para cada uma das contas. Último custo fixo é saúde. Apesar da saúde pública funcionar muito bem aqui, nós temos que deixar uma previsão para remédios. Você fará essa simulação com todos os custos que eu falei, vai somar tudo e isso vai ser o teu custo mínimo mensal. Agora vamos falar dos custos extras, ou melhor, os custos de estilo de vida. Esses dependem muito de cada pessoa e de cada família. Academia, roupas, restaurantes, jantares, bares, cinema, cultura, por aí vai. A lista depende muito do estilo de vida da família. O que eu recomendo fazer é o que hoje, no teu estilo de vida atual, você faz. Academia, cinema, restaurantes, lista e coloca um valor de gasto para cada um deles. Você consegue ter uma noção de valores na internet. Academias chamamos ginásio por aqui. Também encontra o valor de ginásio. Um restaurante pode colocar uma base de semana ou de mês. Um bar, um cinema, também. Todas essas informações você consegue na internet. Então nós temos os custos fixos e os custos extras. Vai somar tudo e vai te dar um valor X. Esse aí é teu número mágico. É este número multiplicado por 12 que você tem que ter no mínimo para vir para Portugal. Não tem fórmula de bolo e nem fórmula mágica. O que eu sempre falo e recomendo é: monta o teu custo de vida em Portugal baseado no teu estilo de vida hoje. A gente sabe que quando vem para cá muda muita coisa, mas o planejamento financeiro, ele é uma estimativa. E se tu tiveres isso claro, ele vai te trazer tranquilidade no momento que tu tem um número para ser trabalhado para a tua imigração. É por falta de planejamento financeiro que muitas pessoas se desesperam no início. É por falta de conhecer esse teu custo estimado que as pessoas não sabem quanto devem economizar no Brasil. E o último custo que eu vou falar, ele fica fora desse planejamento financeiro, porque o teu planejamento financeiro é quanto tu gastaria cada mês durante o próximo ano, por exemplo. Agora eu vou falar dos custos de entrada. O custo de entrada é aquele custo que tu vai ter logo que tu chegares aqui. Aqui são necessários adiantamentos de rendas para quando não se tem fiador. Como a grande maioria das pessoas que vêm para Portugal não tem fiadores, o que nós recomendamos é 3 meses para caução e 3 meses de adiantamento de aluguel. Ou seja, são 6 meses do teu aluguel que tu terás que pagar logo na entrada do apartamento. A caução, ela tem o mesmo valor de um aluguel. Se o teu aluguel for 600 euros, a tua caução será 600 euros. A caução, ao final do contrato, caso não tenha nenhuma dívida ou nenhum problema no imóvel, é restituído. Outro custo, que é um custo de entrada, é a mobília básica. Aqui em Portugal, são raros os imóveis que vêm com mobília. Normalmente, eles vêm apenas com a cozinha e não são todos os eletrodomésticos que estão incluídos. Então, faça uma previsão de uma mobília básica. O que eu recomendo fazer é: entre no site da IKEA ou IKEA,
Lá você vai conseguir fazer um carrinho virtual com cama, sofá, mesas, utensílios domésticos, panelas e por aí. Eu sempre recomendo colocarem de previsão 1.200 euros para essa mobília básica. E depois tem o supermercado de entrada. Ele vai ser um dos supermercados mais caros porque, além de ter que colocar tudo de comida, tem que comprar tudo de limpeza. Então, faça também aquela simulação com uma grande compra de comida e uma grande compra de produtos de limpeza. E por fim, documentos. Logo que chegas aqui em Portugal, é necessário fazer a documentação, a autorização de residência, o cartão de residência, enfim. Isso tem um custo, então veja no site do CEF qual é o custo para cada um dos documentos que você vai precisar fazer. Assim você terá a ideia de um planejamento financeiro mensal e anual e também do teu custo de entrada quando chegares aqui em Portugal. Não venha sem planejamento financeiro. Nem todos gostam de números, nem todos gostam de finanças, mas um planejamento financeiro ele não precisa ser algo complexo. Como eu falei para vocês, basta listar o que vocês vão gastar e uma previsão de custos. E essa previsão aí é um trabalho de casa, é entrar na internet, é fazer as pesquisas nos sites das operadoras, dos supermercados, das imobiliárias e assim ter consciência de quanto vocês vão gastar para viver aqui em Portugal. A minha experiência é que quanto melhor planejado, melhor executado aqui. Vocês vão ver que o número que vocês planejaram, se for feito um planejamento consistente e coerente, vai ser o número que vocês vão gastar aqui em Portugal. Não vão ter surpresas, não vão ter sustos. Então é isso. Hoje eu falei sobre como montar esse planejamento financeiro, expliquei um pouco de cada um dos pontos e dei dicas valiosas de como saber o seu custo de vida em Portugal. Agora é a hora de você fazer o seu trabalho de casa, as suas pesquisas e colocar no papel todos esses gastos, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.